Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Bittencourt, sou advogado e atuante nos juizados especiais de Porto Alegre há aproximadamente 12 anos. Aqui nós vamos falar algumas orientações para esperar a decisão do seu processo. Essa decisão, inclusive, você mesmo pode olhar no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Basta ter o número do processo e o código de acesso, acessar o link do tribunal e verificar a decisão. Como é que faz para verificar essa decisão? Logo na audiência, ao final, foi-lhe passada uma data, essa data da decisão, ou seja, da sentença. No dia da sentença, mais ao final da tarde, entra no site e dá uma verificada, coloca ali o número do processo, o código de acesso e verifica se apareceu sentença. Procure olhar mais no final da tarde possível, ou até no primeiro dia seguinte, porque a decisão pode ser publicada, né, sair no site a qualquer hora do dia, ou até no início da noite. Tá? Pode ocorrer eventualmente da decisão não ser publicada naquele dia, ou seja, vai ser considerada uma decisão, uma sentença atrasada. Para isso eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre as decisões atrasadas. Verificado então ali que saiu o resultado da sentença, há algumas possibilidades do resultado de ler ali, por exemplo, por procedência. Você que entrou com a ação, né, pode ter um resultado de procedência, ou seja, aqueles pedidos que você fez, eles foram atendidos pelo juiz. Se pediu uma indenização de 3 mil, provavelmente ele deu os 3 mil reais. Se pediu uma entrega de uma geladeira, de um freezer, de um computador, e ele atendeu esse pedido, então vai aparecer procedentes pedidos, ou seja, tudo que tu pediu, tu conseguiu. Pode também aparecer o resultado, a sentença de parcial procedência, ou seja, nem tudo que tu pediu, tu conseguiu. Pode ter pedido, por exemplo, que entregasse o computador e mais um dano moral de 5 mil. O juiz pode ter determinado apenas a entrega do computador, sem que tenha dado qualquer dano moral. Ou pode ser, inclusive, que tenha dado um dano moral, mas não dos 5 mil que tu pediu, mas a R$ 1.000, por exemplo. Já seria o suficiente para uma parcial procedência, ou seja, nem tudo que tu pediu, tu conseguiu. Né? Ou ainda uma sentença de improcedência. O que é isso? Ou seja, nada do que tu pediu, tu conseguiu. Não conseguiu entrega do computador, não conseguiu dano moral. Né? Ainda pode ser que tenha uma decisão de extinção do processo, que eu farei também em um outro vídeo. Extinção do processo significa que você não ganhou, mas também não perdeu. Apenas que o lugar que você entrou com a ação não é o local exato, ou seja, não é para ser no juizado, é para ser na justiça comum, e aí você vai precisar de um advogado, seja particular ou um defensor público. Pode ser que seja daqui a pouco uma relação de trabalho, que estava também no juizado especial no lugar errado, e tem que entrar na justiça do trabalho. Então, uma extinção não significa perder, significa apenas que você vai ter que entrar novamente com a ação, né? Se a sentença for extinta sem resolução do mérito, ou seja, sem ver se tu tinha ou não razão, né? Apenas foi extinto porque não era ali mesmo que tinha que fazer a ação judicial. Bom, verificado a decisão, se ela foi procedente, você não precisa recorrer. Porque tudo que tu pediu, tu ganhou. Se ela for parcial procedente, você pode pensar, ou melhor, você tem o direito de entrar com recurso, mas o recurso ele não é basicamente vontade, e sim possibilidade. Tem que ter fundamento para atacar a decisão do juiz, fundamentos jurídicos, fundamentos legais, né, para poder atacar essa decisão desse juiz, para que os novos juízes que analisarão o processo digam se vão mudar ou não vão mudar essa decisão. Então, não basta querer recorrer, tem que haver a possibilidade de ter argumentos, né, para modificar essa decisão judicial. Isso vai acontecer, então, no caso de parcial procedência, ou seja, vou pegar o exemplo, manter o exemplo do computador e do dano moral. Conseguiu a entrega do computador que estava atrasado há 6 meses, mas o juiz entendeu que não tinha dano moral.
Mas, em decorrência desse atraso, houve prejuízos para assistir aulas, houve prejuízos de trabalho, houve uma série de outros prejuízos que podem sugerir um dano moral. Então, você poderia entrar com recurso para conseguir que modifique essa decisão para que seja dado um dano moral. Assim como se for de improcedência, havendo também fundamento para entrar com recurso, você pode tentar modificar essa decisão, a exemplo ainda do computador, para que esse computador seja entregue. Né? Além disso, também tentar um dano moral. Né? E esse recurso, o prazo são 10 dias úteis da data que estava marcada a publicação da decisão. Né? Então, passa a contar o primeiro dia seguinte útil. Se a decisão então saiu numa sexta-feira, começa a contar a partir da segunda. Se a decisão saiu na quinta, começa a contar a partir da sexta. E somente os dias úteis. Então, passado esses dias, vamos imaginar que tu está satisfeito com a decisão, seja ela de procedência ou de parcial procedência, mas a outra parte não ficou satisfeita, porque ela perdeu. Ou pelo menos perdeu boa parte do que queria. Então, passado esses 10 dias, você vai verificar se a outra parte entrou com recurso. Se ela entrou com recurso, vai abrir mais 10 dias quando tu fores notificado do recurso dessa outra parte para apresentar o que a gente chama de contra-razões, ou seja, rebater os argumentos que vieram no recurso. Junta isso tudo, é encaminhado esse processo para que a gente chama de turmas recursais, uma espécie de segundo grau do juizado especial. Nas turmas recursais, o processo será avaliado por 3 juízes que darão a decisão definitiva nesse processo. Isso pode levar alguns meses, dificilmente menos de 3 meses, né? E quando houver o julgamento, você vai ser notificado, né, dessa decisão desses 3 juízes, que é uma decisão definitiva, dela não cabe recurso, a não ser para esclarecimentos, mas nada que modifique o resultado dessa decisão. Quando houver então esse julgamento, o processo volta para o juizado, e aí quando voltar para o juizado é que você vai poder exigir aquilo que estava na decisão. Ou seja, tem que esperar concluir a possibilidade de recurso. Então, só pode exigir o que o juiz decidiu quando não houver mais recurso, seja ele depois que teve o julgamento nas turmas recursais ou depois de ter passado os 10 dias sem que qualquer uma das partes tenha recorrido daquela primeira decisão. Saiu a decisão no dia marcado, ninguém entrou com recurso, no 11º dia você pode avisar o juiz, né, que você gostaria de que a outra parte cumprisse com a decisão judicial. Aí isso também é a parte de execução, que a gente chama, explicarei também em outro vídeo. Essas foram algumas informações, então, sobre o que esperar depois da audiência, né? Ou seja, quando vem a decisão apenas pela frente. Espero que tenham gostado, curta o vídeo. Até logo, um abraço.